Olá, gente, bem-vinda, né? E bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Frônesis, nessa série onde nós abordamos as produções acadêmicas, né, os métodos de pesquisa, a própria produção, né, do conhecimento científico e também sua escrita. Hoje, agora, né, nós vamos trabalhar um artigo intitulado A Etnografia Crítica como Aprendizagem e Criação de Saberes e a Etnopesquisa Implicada, Entre Tecimentos, de Roberto Sidney Macedo, da UFBA, e de Silvia Michele Macedo de Sá, da UFRB. Tá? Então é um texto muito interessante que eu recomendo fortemente pela sua densidade, né, pela sua abrangência e pela sua fecundidade também, né? Os autores nesse texto eles vão abordar, né, a etnografia, né, como um dispositivo de pesquisa ao mesmo tempo heurístico e formativo, né? E eles vão centrar a ideia da implicação, né? Quer dizer, eles vão fazer toda uma discussão sobre essa ideia de implicação na pesquisa etnográfica crítica, com desdobramentos formativos, portanto. Então, os autores, né, eles vão compreender a etnografia como uma opção epistemológica, metodológica e política, como uma atitude de pesquisa implicada. Quer dizer, isso é importante porque a ideia da pesquisa implicada ela remete a um posicionamento epistemológico, a um posicionamento metodológico e político, né? Tanto no mundo da produção do conhecimento, no mundo da ciência, mas também nesse conhecimento que constitui a própria vida humana, né? Então, eu vou estar lendo alguns trechos aqui, tá certo? Então os autores eles vão colocar que a etnografia é, portanto, né, um processo de busca compreensiva que nos ensina a aprender, ao mesmo tempo, a reaprender a nossa própria condição humana, a nos ver pelos olhos do outro e tentar compreender o outro, compartilhando também o seu olhar. Então aí acho que fica claro, né, essa articulação epistemológica, metodológica e política a partir da implicação. Então a pesquisa etnográfica, né, como um processo de compreensão, né, que nos ensina, né, a entender melhor a nós mesmos e ao outro pela via da relação, né, do encontro. E aí os autores, inclusive, eles abrem uma seção aqui no artigo intitulada Etnografia, uma experiência aprendente e vinculante, justamente para marcar, né, esse aspecto de uma experiência de aprendizagem, de uma experiência aprendente, né, do pesquisador e dos participantes, e ao mesmo tempo vinculante, quer dizer, a ideia de vínculo, né, a ideia de relação, né, a ideia de abertura, a ideia de diálogo. Especificando mais, né, a questão do fazer etnológico, né? Ou seja, a ideia de uma antropologia que está mais interessada nas práticas de sentido, nas produções de sentido e significado, e também enquanto sentidos que orientam, né, a vida. Os autores vão falar aqui, né, que o fazer etnológico como práticas de sentido, né, relações que constituem as transformações, os sujeitos envolvidos no trabalho etnográfico reciprocamente, né? Entendemos o fazer os autores vão dizer, entendemos o fazer etnológico como práticas de sentido, relações que constituem e transformam os sujeitos envolvidos no trabalho etnográfico reciprocamente. Nesse sentido, a etnografia implicada admite a relevância do trabalho etnográfico como processo de aprendizagem que trabalha com as experiências cotidianas, as narrativas e as aprendizagens situadas culturalmente. É uma opção epistemológica, teórico-metodológica, ética e politicamente fecunda, né? E eles fazem também referência ao trabalho de Roberto Cardoso de Oliveira, que diz que o trabalho do antropólogo
tem um texto dele, um material dele chamado O Trabalho do Antropólogo, Olhar, Ouvir e Escrever, né? Que são, digamos assim, a base da pesquisa etnográfica. E aí os autores, eles vão abordar, né, cada aspecto desse, né? Ou seja, o olhar, o ouvir e o escrever, né? Trazendo justamente essa dimensão vinculante, né? Ou seja, que passa por afetações recíprocas, né? Ou seja, que tem a ver com a implicação. Quer dizer, nesse processo de ver, ouvir e escrever, eu como pesquisador, estou também aprendendo, eu também estou em um processo de formação. Quer dizer, eu não vejo, ouço e escrevo de uma maneira objetivante, neutra, né? Esses sentidos, por exemplo, se desencadeiam processos formativos, né? Eu me transformo também nesse encontro com o outro, com o diferente, né? E também todo o meu processo de produção do conhecimento, ou seja, os caminhos percorridos, são caminhos que eu vivo também um processo de formação, né? E aí eu vou só fazer uma leitura aqui do aspecto mais da escrita, né? Que eles vão dizer assim: transformar os fenômenos e as nossas percepções sobre eles em textualização, que está se referindo à parte da escrita, né? E em análise, são momentos de aprendizagem e avaliação do nosso trabalho, bem como dos nossos valores socioculturais e formativos. Como nos esclarece Jossô, Dominicer e Brunner, especialistas em pesquisas sobre autobiografia e aprendizagem, as nossas ações em cultura e o nosso próprio pensar são partes de um processo interativo entre homem-homem e homem-mundo. É possível aprender consigo e com o outro a aprender. Um alto nível de aprendizagem implica também a aprendizagem da vida, até porque nossa mente está conosco e com o outro, né? Citando aí, fazendo referência a Brunner. Aí eles complementam: entendemos a escrita etnográfica como um trabalho implicado, que tem traços fortes de uma espécie de memorial das nossas experiências empíricas e reflexivas, ou seja, de alguém que passou por experiências culturais e aprendizagens diferenciadas e que assim vem se alterando. A escrita possui marcas das nossas vivências, neste caso, das nossas experiências formativas, né? E aí eles também vão falar isso do ouvir e do ver, e aqui eu estou só focando a questão da escrita, né? Tem uma outra seção que eles vão falar sobre a inflexão implicacional da etnopesquisa, né? Trazendo como um rigor, como um outro rigor, quer dizer, a ideia do vínculo, né? Da implicação do vínculo, né? Do pertencimento, né? E da afirmação como mobilizadores de modos de criação de saberes, portanto, como um aspecto muito importante da pesquisa etnográfica crítica, né? nessa perspectiva implicacional, né? E aí eles fazem toda uma discussão acerca disso, né? Além dessa questão implicacional, eles também vão falar da reflexividade, quer dizer, não é uma implicação por pura implicação, a gente está no campo da ciência, da produção do conhecimento, então a reflexividade dessa implicação, né? Inclusive a explicitação dessa implicação, ou seja, eu como cientista, como pesquisador, eu preciso explicitar a implicação, né? Eu preciso afirmar, eu preciso assumir essa implicação, eu preciso dizer, eu preciso explicar, inclusive, a implicação, né? Como isso também como um rigor. E para concluir, eu vou ler aqui, vou trazer as palavras dos autores, tá? Isso na conclusão deles. Fundamental afirmar que, da perspectiva de uma etnografia como criação de saberes e processos de aprendizagem, bem como de uma etnopesquisa implicada, questões de vida necessariamente se tornam questões de pesquisa. Funda-se assim como especificidade e campo das etnografias implicacionais, um campo de experimentações de rigores outros, né? Então a necessidade, eu tenho sempre insistido isso, a necessidade, né, da gente de fato operar, quer dizer, pensar do ponto de vista metodológico de uma forma que seja realmente coerente com o paradigma da pesquisa qualitativa e interpretativa. E isso significa pensar muito diferente da forma convencional, né, do fazer pesquisa e ciência,
numa perspectiva mais experimental, objetivista ou positivista. Mas voltando aqui à conclusão, no último parágrafo, ademais, como processo político, assumir como pesquisador o trabalho com a implicação ao mesmo tempo, constituir um processo de autorização profundo, emancipador, no sentido de constituir-se autores da sua própria condição. Nestes termos, a implicação não significará apenas um investimento subjetivo no campo da pesquisa, mas um elemento fundante da forma e do conteúdo heurístico da pesquisa. Assim, a partir da obra de Devereux, por exemplo, que eles citam, a implicação passa a ser uma questão de método. Deve haver, portanto, uma inflexão nos resultados da pesquisa a partir dessa condição, assim como novas formas de se tratar a problemática do rigor. Em vez de erro e deriva, o viés implicacional é fundante da condição para se construir saberes, ou seja, o rigor aí. Nesses termos, o pesquisador tem que explicitá-lo, né? Tem que falar, tem que dizer, como uma fonte de exercer rigor nas ciências antropossociais. É uma das pautas em que o ontológico não se desgarra do epistemológico e do político como modo de se pensar fazer etnografia. Ademais, um profundo, fecundo e intenso processo de aprendizagem. Gente, espero que tenham aproveitado mais uma vez, né? Recomendo fortemente a leitura desse importante artigo.